Vamos construir uma lead aqui na prática, tá? Qual que é o ponto, rapaziada? Qual que é o jeito mais fácil de cara, tem várias formas de fazer lead. Por exemplo, o Derek deve fazer lead de um jeito, o Diogo Gomes faz de outro, o pessoal da Empíricos, porra, faz completamente diferente. Cada pessoa tem meio que seu processo, seu formato e sua forma de trabalhar, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês o que eu faço e o que funciona para mim, e que na minha opinião é o mais fácil de fazê-lo, que é o quê? Pegar ideias de vídeos virais e conteúdos virais, dois, criativos escalados, três, outras leads que funcionaram. Onde buscar inspiração para fazer as suas leads, tá? Ideias. Vocês têm algumas formas de fazer isso. Primeiro, vocês podem Vocês podem testar ângulos de criativos, pegar ideias de criativos, pegar ideias de outras copies, tá? Que estão funcionando e modelar para suas, de outros nichos, ou vocês podem pegar outros formatos também, trazer para o formato de vocês. Por exemplo, presta atenção. Se eu venho aqui, por exemplo, no American Swipe, tá? Eu venho no American Swipe. Ou no Seven Swipe, ou no Swipe do Trevisan, não importa. Daí, eu tenho uma VSL de emagrecimento. Eu quero modelar essa VSL de emagrecimento, eu quero modelar uma lead de outro nicho para o meu nicho. O que que eu faço? Eu vou buscar os nichos primos. Isso aqui, ó, é uma das formas de buscar inspiração, tá? De leads, ideias de leads para você modelar e produzir as suas leads. Você pode pegar nichos primos. Você pode pegar nichos primos, por exemplo. Eu tenho aqui emagrecimento. Emagrecimento é um nicho principal. Que nicho é primo de emagrecimento? Que nicho é primo de emagrecimento? Ou seja, é próximo. Pessoas que querem emagrecer também têm problemas e compram produtos de mais o que? Por exemplo, um nicho menor de emagrecimento, mas que é bom, é intestino. Intestino, gut, constipação. É um nicho bom. É menor? É, mas conversa com o público também. Entendeu? Outro nicho que é primo de emagrecimento, parasitas, que é um nicho, cara, muito menor, tá? Muito menor que emagrecimento. Mas é um nicho muito roubado, vende pra caramba. Parasitas. Outro nicho que é primo de emagrecimento, diabetes. Ah, mas tem diabético que é magro. Tem, mas a maioria das pessoas que tem diabetes, elas têm diabetes principalmente o tipo 2 por descuidos na alimentação. Descuidos na alimentação também, diabetes, vou colocar T2, tá? Descuidos na alimentação causam, descuidos na alimentação causam diabetes. Outro nicho próximo de emagrecimento, pele e rugas. Pele, rugas, flacidez. Então são nichos próximos, são nichos primos. Todos os nichos que têm conexão. Por exemplo, agora eu vou citar outro exemplo aqui, ó. ED. Quais nichos são próximos de ED? Impotência, né? Vou colocar aqui impotência, porque quando eu falo ED, quem tá ao vivo entende. Mas aí depois entra mais gente, com programação e tal, e aí não entende. Quando eu falo ED, o que que é ED? O que que é ED? ED é impotência, erectile dysfunction, disfunção erétil, tá? Nicho de impotência, disfunção erétil. Nicho primo de disfunção erétil, próstata. Nicho primo de próstata. Outro nicho primo de disfunção erétil. Outro nicho primo de disfunção erétil. Relacionamento. Entende? E aí, o que que você vai fazer?
Você vai pegar VSLs, ó, você vai pegar VSLs de outros nichos. Ansiedade. Ansiedade também é nicho primo de impotência, tá? É bem menor o nicho, mas é primo. É primo sim. Tanto que tem um médico que trabalha, né, com. Tem um cara muito grande, 7 dígitos já o projeto dele, que ele fala justamente sobre ansiedade, como a ansiedade causa impotência, que é o Henrique Danielovski. Já trabalhei com ele, foi meu primeiro cliente. É ansiedade. Ele trabalha no nicho de ansiedade para. Só que ele é expert, né? Então tipo assim, é DR, mas ele é expert. Então meio que junta as duas coisas. Mas aí você vai procurar VSLs de nichos próximos ao nicho que você está rodando, que você quer. Por exemplo, diabetes, beleza. Diabetes, quais nichos próximos de diabetes? Emagrecimento. Mas próximo de diabetes também, o nicho de Alzheimer. Tanto que o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3 por algumas pessoas. Alguns médicos dizem, né? Então, nicho de memória. Nicho de memória é primo de diabetes. Outro nicho primo de diabetes aqui é o nicho de neuropatia. Boa, bem lembrado. Neuropatia. Outro nicho primo de diabetes, vamos citar pelo menos três aqui. É o nicho de artrite e artrose. Artrose ou dores. Nicho de dores, dores articulares. Neuropatia e etc. Neuropatia e dores articulares também. Só que neuropatia é primo de emagrecimento? Não, mas é de diabetes. Memória é de emagrecimento? Não, mas é de diabetes. Dores é de emagrecimento? Pode ser. Por isso que eu coloquei ele desse lado. Entende? Então, assim, tem nichos que são próximos e se conversam e falam com públicos parecidos. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma VSL de emagrecimento. Isso é uma das formas de buscar inspiração e ideias para modelar a sua lead, tá? É um dos caminhos. Então, eu tenho uma VSL de emagrecimento. Eu quero modelar. Eu quero modelar uma lead nova para ela. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar um nicho primo. Por exemplo, vou procurar o que está rodando em parasitas ou em pele e rugas. Vamos ver o que que tem aqui em pele e rugas. Ó. Filtros, nicho, pele e rugas, rejuvenescimento. Vamos ver o que está rodando em rejuvenescimento. Eu vou pegar uma lead de rejuvenescimento e vou plugar em algum criativo, em alguma VSL minha, fazendo os devidos ajustes. Por exemplo, aqui, ó, pó roxo, fonte da juventude, VSL, ó, VSL. Ó, caramba. Vida sem o Brasil. Ó, truque do vinagre de maçã para rejuvenescimento. Ansiedade também? Ansiedade para Girls, listen to emagrecimento. this warning. Ó, uma VSL, truque do vinagre de maçã para emagrecimento, para pele e rugas. Mas qual que é o negócio? De onde veio esse pele e rugas aqui? Veio de uma VSL de emagrecimento que fala do truque do vinagre de maçã e acabou indo para o pele e rugas, entendeu? Então meio que o pessoal vai modelando. Marconi, nunca editei uma VSL, mas faço criativos e edição há alguns anos. Queria saber se tem uma VSL de teste para que possamos fazer e medir o nível para ganhar confiança na edição. A gente vai fazer uma edição aqui de lead, ô Pedro. Nós faremos aqui uma edição, tá, de lead nessa call. E também vocês vão ter, eu vou fazer um briefing depois para vocês. Eu vou montar meio que um campeonatinho. Toda formação eu faço isso. Um campeonatinho de edição. Onde quem for editor e quiser pegar serviço, pegar trabalho, indicação de trabalho, eu indico pra caramba. Todo dia chega pelo menos umas 10, 15 pessoas aqui procurando indicação de editor.
Hoje mesmo o dono da Eagle Labs estava me procurando para pedir editor. E aí eu meio que repasso para os alunos que se qualificam através dos campeonatinhos de edição que a gente faz, entendeu? Ah lá, mas até o Gara mesmo, ó, já veio aqui e já tá querendo te contratar, ó. Não tem como, mano. Quem entra nas formação nunca fica quebrado. Sempre tem cliente, sempre tem serviço, sempre tem coisa para fazer. Inclusive, ó, deixa eu colocar aqui, galera, o cara tá precisando de editor para esse fim de semana. Chamem ele com o portfólio. Pronto. Marquei você lá no grupo, cara, que a galera te chama, entendeu? Também, né? E deve te chamar uma pancada, hein? Tem 63 pessoas no grupo, mas só pra vocês entenderem. Daí, mas na prática, essa lead aqui, o que que é essa lead, tá? Ó, vamos dar uma olhada aqui, vamos assistir essa lead pra vocês entenderem de onde veio essa lead, ó. Girls, listen to this warning. Never try the apple cider vinegar trick if you don't want to look 25 years younger. Or at least don't ever do it the right way. And I say that because I didn't know the correct way to use apple cider vinegar to eliminate wrinkles, dark spots, and sagging either. But after I discovered this new way to use apple cider vinegar, my life completely changed. E aí, qual que é a pegada aqui, tá? Os caras pegaram essa ideia do vinagre de maçã, que era muito forte em emagrecimento, e eles extraíram a estrutura invisível. Se você tá aqui ao vivo, cara, o que é extrair a estrutura invisível de um criativo, de uma VSL, tá? É basicamente você pegar, abrir um Google Docs, tá? Abrir um Google Docs aqui, você vai copiar a transcrição, por exemplo, deixa eu pegar a transcrição dessa VSL aqui. Não tem a transcrição. Só vai ter a VSL. Aí você me quebra, hein? Deixa eu ver aqui. Não vai ter. Não vai ter a transcrição aqui, eu vou ter que transcrever ela. Bom, para a gente não perder muito tempo, o que que é analisar a estrutura invisível, tá? Eu vou pegar aqui no meu Assembly AI, eu vou pegar alguma coisa que eu transcrevi para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, essa cópia aqui de criativo. Essa cópia de criativo aqui, ó, para português. Ó, essa cópia de criativo aqui, nossa, essa cópia aqui inclusive vendeu bem, mano. Por nicho de memória. Nossa, essa foi braba. Inclusive, mostrar para vocês aqui, mas eu tenho uma aula, eu vou pedir para o editor também, ou para a equipe, colocar uma aula do Rap Nation onde eu faço a dissecação de uma estrutura invisível na prática. E vou deixar como complementar aqui para vocês assistirem, tá? Que é basicamente o quê? Eu vou fazer aqui de forma resumida, mas lá eu explico os detalhes, toda a mágica por trás de uma análise de estrutura invisível. Basicamente é isso daqui, ó. Essa aqui é a copy, né? Vamos pegar os elementos dela. Então, peraí. Pronto. Inserir tabela. Pronto. Aqui tá a copy e aqui eu vou. Peraí. Caramba. Eu sempre confundo essa parada aqui. Pronto. Aqui, beleza. E aqui eu vou pegar frase por frase, tá? Vou pegar frase por frase e o que que cada frase quer dizer. Então aqui, ó, qual foi a maior dor que você sentiu que não era física? O que que essa frase quer dizer? Qual que é o contexto, o elemento que faz com que essa primeira frase seja forte e prenda a atenção? Ela, aqui, ó, ela bate, pergunta
sobre estado emocional do lead. Então, o primeiro elemento o primeiro elemento da frase é esse, tá? Pergunta sobre o estado emocional do lead. Primeira frase. Então, vou deixar ela exemplificado aqui. Depois, a resposta dele. Provavelmente minha avó. Provavelmente minha avó faleceu. Ela meio que me criou, mas depois que qualquer outra pessoa criou mais do que qualquer outra pessoa. Então, eu estava no exército na época e isso meio que me fez perder o foco. Entende o que eu quero dizer? Aí aqui, ó, é a resposta, tá? Resposta, resposta, resposta com conexão familiar e, e arrependimento sobre a forma como lidou. Aí eu vou colocar aqui a resposta dele, ó. Então, diminui, itálico. Aí a resposta, sim, né? Comecei a me sentir um pouco de pena de mim mesmo. O tempo passa, então você consegue seguir em frente. Então aqui, ó, é continuação da resposta sobre arrependimento da forma como lidou com o problema. Aí eu vou colocar a resposta dele aqui. E aí, só para a gente não estender demais, tá? O que que eu faço aqui para extrair essa estrutura invisível? Isso na mão, tá? Isso na mão. O que que eu faço aqui para extrair essa estrutura invisível? Eu pego cada um desses elementos e eu vou aqui, ó, um, dois, três. Vou mostrando na mão para mostrar como que faz isso com IA, tá? Eu pego cada um desses elementos e eu escrevo algo nessa ideia. Por exemplo, pergunta sobre o estado emocional do lead. Relacionado aqui ele está falando qual a maior dor que você sentiu que não era física. Uma pergunta sobre o estado emocional do lead de emagrecimento. É, qual foi, qual foi a coisa mais difícil que você já passou por não, por estar acima do peso? Ou, qual foi a coisa mais difícil que você já passou por estar acima do peso? Então, é uma pergunta sobre o estado emocional. Essa pergunta é boa? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela segue a mesma ideia, a mesma estrutura invisível por trás do que o lead está, por trás do que o lead está fazendo, tá? Do que da estrutura de um, sei lá, de um criativo ou de uma ideia, de alguma coisa que já funcionou. Agora, como que eu faria isso aqui no chat GPT? Eu faria da seguinte forma, ó. Eu faria essa dissecação de estrutura invisível, primeiro, na mão mesmo, tá? Para dar inteligência para o chat. Baixaria isso daqui como docs, jogaria no chat GPT e falaria para o chat assim, ó. Chat, olha só. Ah, eu tenho documentos aqui melhores para fazer isso, ó. Quer ver? Eu tenho documentos que eu já fiz aqui, estrutura invisível. Ó, estrutura invisível. Análise de estrutura invisível de um criativo de Gut. Tá aqui, ó. Só que ao invés de fazer como blocos, ó, eu fiz como comentários. Tá vendo? Comentário, 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 comentário. Isso aqui é para um criativo real que eu fiz mesmo, tá? Então, eu vou passando frase por frase, ó, invalidando uma crença comum do lead. Situação chocante que agrava a situação. Cara, isso aqui, eu dissequei um criativo de Gut que estava muito escalado e eu traduzi ele. Daí eu vou baixar esse criativo com as minhas anotações, vou jogar ele no chat GPT e vou explicar para o chat, ó. Chat, eu fiz uma análise da estrutura invisível de um anúncio do nicho de constipação. Nessa análise de estrutura invisível, eu detalhei frase por frase qual é a função de persuasão
que cada frase está compondo dentro do copywriting desse anúncio. E eu gostaria que você lesse esse documento, entendesse essa análise de estrutura invisível, para a gente começar a trabalhar na construção de uma lead de VSL de outro mercado. Então, em primeiro lugar, leia esse documento e entenda o que eu te pedi, para aí sim, se você estiver pronto, a gente dar os próximos passos. E aí, o que que vai acontecer? Ó, a gente dá uma análise de estrutura invisível para ele, ele vai entender, garganta, né, velho? Ó, li o documento. Aqui está um resumo do que eu entendi. Estrutura do criativo, o texto foi destrinchado, abertura chocante, identificação com o público, desconstrução de... Aqui está tudo que eu detalhei no criativo, a estrutura completa dele. Pontos-chave da análise. O documento mostra como cada frase não está ali por acaso, mas cumpre uma função psicológica. Choque emocional, autoridade, mecanismo, CTA com urgência. Em resumo, criativo, a estrutura, ele dá a explicação aqui, tá?